Foi chamada de a Segunda Roma. Uma grande cidade entre Europa e Ásia e seu vasto império, que preservaria a cultura greco-romana e a transmitiria ao Ocidente quando a própria Roma estava nas mãos dos bárbaros. O Império Bizantino, neste episódio de A Tradição Ocidental. Ô, gente, tá todo mundo ligado no Império Romano e na forma como ele mudou a humanidade, a arte, a cultura e etc. Eu acredito aqui que todo mundo aqui saiba como ele terminou. Mas o que aconteceu depois do seu fim? Ah, Gabriel, eu acho que nem todo mundo deve saber o que aconteceu. Mas imagina só se o Império Romano não tivesse acabado. A gente ainda estaria contando idade com o algarismo romano. Pensa só. Eu, por exemplo, teria XV2 e vocês? Eu teria... Peraí, calma aí. XV3. Calma aí, gente, que eu também tô contando. Para que você tá com o roteiro aí. Pois é, gente, eu vou estar com XV2. Mas, ó, felizmente, depois de Roma, gente, surgiram outros reinos, outros povos. Inclusive, o tema do episódio de hoje é sobre uma espécie de, abre aspas, filhos dele. Falaremos hoje sobre o Império Bizantino. Portanto, não é acidente que o Império Bizantino tenha chegado a seu ponto alto quando se tornou menor e mais defensável entre o 8º e 9º séculos. Ele havia sobrevivido a novas ondas de invasões bárbaras, mas havia perdido suas possessões mais distantes para os árabes e eslavos, tornando-se mais compacto. Mesmo com o que aconteceu. Oi, ouvinte! Tudo bem com vocês? Eu sei que vocês sentiram a nossa falta. Ah, mano, e sentiram mesmo. Por sinal, recebemos muitas DMs lá no Instagram perguntando quando sairia o próximo episódio, quais seriam os temas que a gente ia retratar. E aqui estamos nós, finalmente. E para vocês que não nos conhecem, esse é o Debate, um podcast realizado por 3 alunos da Bahia. Eu sou a Manu. Eu sou a Fran. E eu sou o Gabriel. Pois bem, seja bem-vindo, então, ouvinte, ao 18º episódio. Então, vamos iniciar aqui o que é esse Império Bizantino. Vou te teletransportar com essa minha voz calma, mas nada doce, para lá para a história antiga, para a Idade Antiga. Lembra? Eu acho que você lembra, né? Lá no Império Romano, naquele império poderoso que era dono de diversas terras, como por exemplo parte da Europa, parte da África, uma parte do Oriente Médio. Ele era dono do Mediterrâneo inteiro, era quem mandava o manda-chuva. Mas assim, o Império Romano começou a cair, começou a entrar em declínio. E aí que tá o problema. Quando o Império Romano caiu, e aí, gente, surgiram outros povos, outros reinos, outros impérios, tá? Inclusive, o nosso foco principal hoje é sobre o Império Bizantino. Esse nome bizantino vem de Bizâncio. Era uma antiga colônia da Grécia. Era uma cidadezinha, uma vilazinha, que era da Grécia, uma colônia da Grécia. E quando o Império Romano caiu, essa cidade se tornou um pouquinho mais importante. O nome dela era Bizâncio. Tinha um sujeito chamado Constantino. Ele chegou assim e falou: olha, quer saber? Eu não gosto de Bizâncio, não gosto desse nome Bizâncio. Vou mudar o nome pra Constantinopla. É como se assim, a gente aqui mora em Eunápolis. É como se Manuela chegasse assim e falar: olha, eu não gosto de Eunápolis, eu vou chamar essa cidade de Cidade de Manu. Pronto, ficou muito mais bonito, muito mais conceitual, muito mais lindo. E aí a cidade começou a se desenvolver cada vez mais, cada vez mais. Isso porque ela era meio que uma porta do Oriente. Uma porta do Oriente no sentido de que, se você for pesquisar o mapa de Constantinopla, você vai ver que ela é cercada por mar por 3 lados. Ela é um triângulo, é cercada por mar por 3 lados. Então, se você era europeu e precisava ter um comércio com o Oriente Médio, você tinha que passar por Constantinopla. Se você é africano e precisava ter que ir para a Europa, você tinha que passar por Constantinopla. Então, era aquele intermediário, aquela coisa que todo mundo precisava passar por ela. E por isso ela se desenvolveu cada vez mais. Ô, Gabs, eu tenho uma dúvida. Hoje em dia, a gente tem a nossa forma de governo e política, mas como isso funcionava lá no Império Bizantino? Olha, eu acho de uma forma muito simplificada, porque se você pensar assim, o Império Bizantino durou 1000 anos. Assim, a religião, ela fundamentava tudo. Ela era muito, muito importante. Eles eram cristãos, e só que com
alguns fundamentos da cultura grega, tá? Mas aí a religião fundamentava tudo. E ela era uma representação celeste, o Estado era uma representação celeste, que seguia um modelo de teocracia, onde Deus está no centro de tudo. O imperador, ele era chamado de Basileus. Ele era um líder divino, uma autoridade grande em assuntos espirituais e terrenos. Ele era um manda-chuva, o escolhido por Deus. E tinha um patriarca, que era uma espécie de papa do Império Bizantino. Ele era um ajudante político, mas também era o líder da igreja. Falando nisso, lá quando eu estava no fundamental, eu ouvi falar um pouco de um imperador chamado Justiniano, assim, não me lembro muito bem, mas ele tinha um governo. E como é que funcionava esse governo? Olha, o Justiniano, ele era Beyoncé do Império Bizantino. Ficou muito famoso. Ele é de 527 a 561. Tipo, não faz nem 10 anos que o bichinho morreu, né? E aí, o que acontece? O Justiniano, ele tinha muito esforço, ele se esforçava muito para reunificar o Império Romano. Lembra que o Império Romano caiu e daí surgiu o Império Bizantino? Então, o Império Bizantino, ele era um filho do Império Romano. E aí o Justiniano, ele queria reconstruir Roma, ele queria transformar no Império Romano. E para isso ele teria que reconquistar as terras perdidas, as terras que foram tomadas, tá? E ele treinou as tropas, treinou os caras até os dentes, muito armados. Ele conseguiu de volta parte do norte da África, do sul da Espanha, da Itália. Só que assim, guerra tem custo. E quem paga não era o imperador, quem paga a guerra não é gente rica. Quem paga é gente pobre, é quem tá na média lá. E para isso o sujeito aumentou os impostos, que fez aumentar a burocracia imperial. E ele também não gostava de falar assim mal dele. Você falava assim, eu não gosto de Justiniano. Quando você ia ver, tinha uma flecha na tua cabeça. Ele não gostava não pode falar mal de mim não. E por conta do aumento dos impostos e da violência que ele tinha, teve um aumento de revoltas. Pergunta. E o que foi essa revolta de Niké, Gabi? A revolta de Niké. O que aconteceu? Eles tinham de vez em quando um hipódromo, que é uma espécie de. É quase que parece um estádio, né? Mas é como se fosse um estádio na metade. E aí, de vez em quando, o pessoal, os bizantinos, eles iam lá pro hipódromo, como se fosse o futebol de hoje. Quando você senta na frente da televisão para assistir futebol, ou quando você vai para uma arena assistir futebol. Eles tinham o hipódromo. E tinha geralmente 2 times. O primeiro era o azul, que era basicamente gente aristocrata, gente rica, e o time verde, que era a galera pobre, né? Esses times verdes e azuis, eles eram agremiações esportivas, eram torcedores. Mas de vez em quando viravam um partido político e aí tinha briga. Era verde batendo no azul, azul batendo no verde, era confusão. Alguns imperadores, eles gostavam dessa rivalidade. Ele falava, tipo, basicamente assim, briguem desgraçados, briguem. Mandavam os dois brigarem entre si e ele ganhava popularidade com isso. E aí, no domingo de 532, o hipódromo estava lotado e estava lá Justiniano. Justiniano torceu pro azul. Ele tava torcendo pro azul. E aí, então, o que aconteceu? O time verde não gostou disso. E começou uma manifestação por conta da alta dos impostos. E o azul se juntou ao verde. Falou, olha, tá aumentando imposto mesmo. Não gostei, não gostei. Você não foi sensato. E aí, começaram uma revolução entre os dois. Uma revolta entre os dois. E aí, esses 2 times, esses 2 torcedores, esses 2, marcharam até o Palácio Imperial aos gritos de Niké, Niké, que significa vitória. Essa revolta foi por toda a cidade. E aí Justiniano ouviu essa revolta e falou assim, você quer ser revoltoso? Então vai fazer revolta no cemitério. Ele combateu a revolta e matou mais de 35.000 pessoas. Então, eu falei sobre a religião aqui, como ela era importante, mas os bizantinos, eles também tinham culto ao ícone. Na questão da religião cristã, eles tinham culto ao ícone. Mas que ícone é esse, gente? Pelo amor de Deus, era Beyoncé? Era Lady Gaga? Quem era? Não, mano, o ícone não era a Beyoncé nem a Lady Gaga, e sim a Virgem Maria e do Menino Jesus, lá no século XIV, se eu ainda sei contar em números romanos, é isso. E então vamos falar um pouquinho lá dessa religião. Bom, a religião cristã, ela exercia forte influência tanto na esfera
pública quanto na particular, e as festas públicas, como a da inauguração da Constantinopla, e as particulares, tinha sempre uma dimensão religiosa. No caso, o aniversário de uma pessoa, por exemplo, era festejado 2 vezes no ano, ou seja, uma no dia do seu nascimento e outra no dia consagrado ao santo que tinha o mesmo nome da pessoa. Agora imagina aí, você comemorar seu aniversário 2 vezes no ano. Eu não acho isso ruim, de comemorar aniversário 2 vezes ao ano. Imagina, 2 festas. Não, eu também não acho isso ruim não, porque eu já gosto de comemorar bastante o meu aniversário. E aí eu tenho a oportunidade de comemorar isso 2 vezes? Perfeito isso. Fran, é verdade que a arquitetura dos bizantinos, elas eram inspiradas na religião? Sim, Manu, sim, porque a arquitetura e a decoração das igrejas bizantinas contribuíam para que o fiel sentisse a presença do sagrado. E a cúpula imensa representava o céu, e no interior da cúpula era um mosaico, ou então uma pintura do Cristo Pantocrator, que olhava aqueles fiéis, entendeu? E na missa, passagens da Bíblia eram teatralizadas, na verdade, ao fim de envolver os fiéis. E nisso, os cânticos e rituais apelavam aos sentimentos e não à razão. Eu entendi e achei muito bom. Mas entrou uma dúvida aqui na minha cabeça. Você falou do santo. E como é que ficava essa relação da questão iconoclasta do culto aos ícones? Bom, a população bizantina, ela se dividiu entre os que eram favoráveis e os que eram contrários, no caso, a ícones, que são os iconoclastas. E sob a liderança dos monges, explodiram por todo o império revoltas populares contra a destruição de imagens religiosas. E como o imperador reagia ordenando a repreensão, né, a essas revoltas e essa disputa, conhecida como a questão iconoclasta, e desembocou, na verdade, em uma guerra civil que se prolongou até 843. E naquele ano, após várias idas e vindas, a imperatriz Irene restabeleceu o direito de culto às imagens. Manu, por que as igrejas cristãs se separaram naquela época? Então, né? Teve aquela época da cisma do Oriente, que foi exatamente essa separação das igrejas cristãs. Mas o que estava rolando naquela época? Com o passar do tempo, estava tendo uma grande diferença do cristianismo bizantino para o cristianismo ocidental. Então, eles estavam tendo assim, algumas divergências, e aquilo estava meio que desestruturando essa aliança, esse casamento, né? O que estava rolando? A língua que era proferida, a celebração religiosa dos bizantinos, era a língua grega. Lá no ocidental, era a língua latina. Os rituais dos bizantinos, por exemplo, eles eram mais sentimentais. Eles traziam aquela questão mais do sentimento, sendo que os ocidentais não se importavam tanto com isso. Para eles não era algo tão importante, não eram tão emocionados. Uma característica muito importante dessas diferenças é que os bizantinos, eles acreditavam que havia um purgatório, que no final de tudo a pessoa morria lá e haveria um limbo ali no meio, né? A pessoa não ia nem pro céu nem pro inferno, ela se arrependeu ou não, aquelas coisas que a gente já conhece. Mas o ocidental, eles não acreditavam nessa ideia de purgatório. E assim, o relacionamento do Papa e do Patriarcado, que eram os, então, mandantes, né, das igrejas, estavam assim, difícil, tava bem eles estavam bem rivais ali. Apesar de serem uma figura do Senhor, né, eles eram bem rivais, porque eles acreditavam que eram os dirigentes, eram eles os supremos. E tipo, o Papa achava que ele era o Supremo, mas o Patriarcado achava, não, eu sou o Supremo. Então havia ali uma dificuldade, né? E com essa grande rivalidade dessas duas igrejas, houve muitas excomunhões. O que são excomunhões? São as expulsões da igreja. Muitas pessoas foram expulsas da igreja. Uma bagaceira mesmo. E aí, eles acabam caminhando, né, pro fim, pro divórcio desse casamento, e eles acabam rompendo. E aí, em 10.504, a igreja cristã, ela se divide em igreja católica apostólica romana, essa, né, que a gente tem um papa como soberano, e a igreja cristã ortodoxa grega, que é o patriarca que manda em tudo lá. E aí, isso é a cisma do Oriente, é essa separação, é esse divórcio. Então é por isso, Fran, que as igrejas cristãs se separam. Eles já não estavam tão amiguinhos assim.
Ô, linda, linda, tá parecendo até que eu tô debochando de você, mas não tô não, viu, Manu? Como é que um império dessa magnitude chegou ao seu fim? Então, Gabs, a gente tinha esse problema muito grande, né, com as igrejas ali, e elas eram as principais conflitantes, eles eram os principais poderosos da época. E como ele estava andando a passos lentos, muito complicado, eles contribuem para que houvesse o fim, né, desse império. Como assim? Nos séculos seguintes, tudo piorou. As duas igrejas elas estavam cada vez mais conflitantes. No século XV, o Império Bizantino ele se sentiu extremamente ameaçado pelos turcos. Só que eles também eram muito orgulhosos. Então, nunca que eles pediriam ajuda para o Ocidente. E ele ainda fala assim, né, debochando, que prefere ver em Constantinopla o turbante muçulmano que um chapéu cardinálico. Ou seja, ele preferia morrer, se lascar lá com os turcos do que ter que pedir ajuda para os ocidentais. Então, passou, né, esse momento, o Império Bizantino expandiu as suas fronteiras, houve um crescimento do cristianismo ortodoxo também, né, consequentemente, mas após um tempo, eles perderam território, né, para alguns povos, inclusive aqueles povos que tinham adotado, né, o cristianismo ortodoxo, tipo os eslavos, né, o povo de Balcãs, eles tinham adotado o cristianismo ortodoxo, mas eles também atacaram o Império Bizantino e tomaram as terras desse povo. Os normandos, né, com a frente italiana, os turcos com a frente da Síria e da Ásia. Então, com essa perca de território, há também a perca de impostos. Eles perderam muitos impostos que eram fornecidos pelos soldados e pelos navios que iam até esses lugares. E o Império Bizantino ele foi reduzido a Constantinopla. Agora ele não é mais Império Bizantino. O que é isso? O que é Império Bizantino? Quem são esses? Agora é só Constantinopla. E em 1453, eles foram atacados por balas e canhões pelos turcos, se acabando Constantinopla até realmente findar. E só fazendo algumas correções, eu falei patriarcado e é patriarca. E outra correção não foi em 10.504, e sim em 1054. Pois bem, eu achei bem interessante o episódio de hoje. Eu acho bem engraçado isso porque com a queda de Constantinopla acabou a Idade Média. A Idade Média começou com o Império Bizantino, basicamente, e terminou com o Império Bizantino. A partir da queda de Constantinopla, a gente tem a Idade Moderna. Olha como é que foi importante esse império. Mas é isso, gente. E bora de beijo! Eu queria mandar um beijo pra Biologia de Forma Simples, que também tem sempre nos acompanhado lá no Instagram, e pra Física Geral, que sempre está lá acompanhando nossos posts, compartilhando e comentando. Um beijo, gente! Eu queria mandar um beijo pra Manuela, porque ela foi grossa comigo. Queria mandar um beijo pra André Rian, porque ontem a gente assistiu Bacurau, muito bom, por sinal, ainda não superei. E mandar um beijo pra quem já apoia a gente, pro Eduardo, Patrick, minha mãe, esse povo aí. Nossa, Gabriel, que significativo. Eu não fui grossa, gente, nunca. Eu queria mandar um beijo para todos os nossos ouvintes. Muito obrigado por ter nos acompanhado. Estamos de volta, viu, galerinha? Outra coisa, pessoal, eu fui reouvir alguns episódios e aí, sem querer, eu cometi um erro de geografia. Não só fui reouvir, como chegou gente no meu Instagram e falou: olha, tu falou que João Pessoa é a capital de Pernambuco. Gente, eu sei geografia, me desculpa. João Pessoa é a capital da Paraíba, me perdoa. Eu senti que eu precisava falar isso. Infelizmente, Gabriel, naquela época a gente ainda não era verificado, a gente ainda não tinha professor que verificasse e acompanhasse os nossos episódios e corrigisse. Então, galera, gostaria de lembrar para vocês que esse episódio está sendo verificado. E antes de finalizar, pessoal, não deixe de ir lá nos seguir nas redes sociais, no Instagram, e se inscrever no canal do YouTube. Olha, no Instagram
é @ti_educo. Ou tu pode pesquisar por Te Educo lá nas hashtags. Procura o que tu acha. E no YouTube a gente tá como Te Educo. Lá tem vários vídeos, versão pernambucana, lives, enfim. Ajuda a gente aí. E em breve a gente vai abrir um suporte para os inscritos para que você contribua financeiramente com o projeto. Porque, gente, haja dedicação para fazer isso aqui. E É isso, galerinha. Muito obrigado e até a próxima. Valeu! Beijão! Embora fosse muito importante que o imperador passasse a seus súditos a impressão de divindade, que poderia evitar que tivesse um fim pouco digno, era também importante que ele impressionasse os bárbaros, amigos ou inimigos.